Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vem a este canal em busca das expressões divinas de conhecimento sobre a vida espírita, quero que encontre aqui uma oportunidade de observação, de entendimento à luz da razão, dos fenômenos maravilhosos da vida, com a visão e a expressão de que o Espiritismo ele veio revelar tão somente o mundo verdadeiro, o mundo existencial, o mundo que sobrevive após a morte e a lei divina dos processos reencarnatórios, a lei divina do encadeamento, solução entre a vida, a morte e os acontecimentos. O meu Pai Celestial fica conosco mais esse instante. Essa é uma pequena e breve interpretação da lição que nós abrimos. Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado pelo nosso glorioso Chico Xavier, ditado pelo seu amado Emmanuel. A lição que nós lemos foi Reencarnação, lição 108, em que Jesus falava, né? Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. É maravilhosa também outra lição em que Emmanuel discorre com brilhantismo e ao mesmo tempo com a simplicidade de que nós precisamos, desfolhando aos nossos corações a observação cândida que naquela época aquela civilização era uma civilização morta, era uma civilização morta em seu coração, endurecida, e Jesus precisava atingir-lhe a consciência, despertar-lhe a consciência com uma imagem. E essa imagem das palavras não souberam ainda penetrar-lhe algumas das religiões, mas o Espiritismo veio trazer, revelar-lhe essas palavras, em que o fogo eterno está aí subtendido à própria prisão da consciência, nas suas existências, tanto aqui como nas porvindouras, nos delitos em que ainda a mente se compraz, a mente do espírito se compraz. E é muito importante que Emmanuel vem e diz: na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Entender, portanto, os deslizes da alma à luz da causa e efeito. Entender os deslizes da alma à luz da compreensão das nossas falhas que vêm de outras eras. E estamos a cada existência compromissados em nos purificar através de que, como diz aqui candidamente Jesus observou, dos refazimentos por meio daquelas lutas tão dolorosas que muitas vezes descortinamos no outro ou em nós mesmos que nós passamos, lutas talvez não físicas, mas também de grande dor moral. E a todos vocês que estão aí lutando com essas dores, observando o companheiro que traz no seu corpo físico as marcas dessa luta refazedora da sua alma, que possamos olhar com candura, observando que em nós, como no outro, como na humanidade, existe uma compreensão, existe uma possibilidade
dada pelo nosso mestre amado Deus, de refazimento da alma através da reencarnação. Muito obrigado, amigo e amiga, que possamos agora iniciar o nosso estudo. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vamos finalizar aqui o nosso precioso princípio fundamental angular científico de Sócrates, que nós chamamos de campo mediúnico. Finalizamos, portanto, com a parte 3. Esperamos discorrer aqui a finalização desse princípio tão importante. Primeiro, precisamos revisitar que o pensamento, espírito, né? Ele se irradia como onda pelo espaço, está aqui. Ele se irradia. Isso nós já falamos sobre isso lá no episódio 16, né? No princípio fundamental da forma pensamento. Agora, que nos traz André Luiz? Nos traz que existe divina unidade de plano do universo, obedecendo ao mundo espiritual os mesmos princípios que regem as associações atômicas na esfera física. Olha aí o nosso princípio da unidade da lei natural. Lá no episódio 8 nós falamos sobre isso. Ou seja, que o nosso pensamento ele é regido pelos mesmos princípios. O nosso pensamento, ou todo o mundo espiritual, é regido pelos mesmos princípios das associações atômicas que nossos cientistas descobriram. E na realidade nós sabemos que a nossa Terra é reflexo do que existe no mundo espiritual. Portanto, as associações são muito mais amplas. Mas realmente André Luiz vem pontuar isso para dizer que tudo que acontece no campo espiritual possui ali uma associação atômica. Ou seja, não há lei para um e lei para outro. A lei divina é única, ela mantém uma unidade. Olha, eu agradeço muito por ter falado desse princípio fundamental da unidade da lei natural. Como que isso, então? Você pode ver isso lá no episódio 8, em que nós falamos sobre esse princípio da unidade da lei natural. E olha André Luiz trazendo esse princípio. Ou seja, o nosso pensamento é regido, portanto, por um princípio atômico. E sendo, portanto, um princípio atômico, ele é naturalmente o quê? Uma matéria mental. Possui uma carga magnética. E que se agitando, através da nossa vontade, o que? Estou com vontade de encontrar fulano, estou com vontade de beber isso, estou com vontade de fazer isso, estabelece para cada pessoa o quê? Uma onda mental própria. Ou seja, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e recônditos do espírito, por meio de fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações, aqui está, irradiações eletromagnéticas, cujas radiações, ou seja, cujo seu espectro variam conforme o estado mental do emissor, cuja qualidade dessas radiações vão variar. A variedade e intensidade vai variar do estado mental do emissor. Olha aí, então, portanto, já nos antecipando aí, André Luiz, o que Sócrates falava sobre manifestação e escala espírita. Ou seja, a manifestação do nosso pensamento é derivada do estado mental, que por conseguinte é derivado da nossa condição existencial, que deriva, como nós vimos na nossa lição anterior, inicial de Emmanuel, do nosso processo evolutivo, nossa programação reencarnatória em que nós estamos aqui. Partícula mental está lá no Mecanismo da Mediunidade, na página 10, no capítulo 10, página 66. Portanto, essa corrente de partículas espíritas, partículas mentais, ela vai se exteriorizar com a qualidade dessa emissão, dessa indução mental.
quanto maior, mais amplo se evidenciar o que a nossa faculdade de concentração, de emissão, naquele momento, naquela situação, e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande, ou seja, a nossa condição mental é derivada da nossa escala espírita, da nossa situação, que será demandador nos nossos objetivos, presos àquelas condições mentais que porventura nos trouxeram a essa existência, ou ajustados a uma nova condição mental por vontade de educação e de conquista das nossas mazelas do passado e de conquistas de planos superiores de existências. Portanto, essa onda mental, essa onda de partículas, essa corrente de partículas mentais, ela vai ser derivada, portanto, da nossa escala espírita, em que nós nos situamos. E, sobretudo, da vontade em que nós imprimimos o alcance objetivo em que queremos alcançar. Portanto, toda a mente vibrando na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, olha aqui, partículas mentais, pensamento, estabelecendo aqui a onda. Então, toda mente vibrando na onda de estímulos e pensamentos que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável, olha aqui, potencial de forças eletromagnéticas, exteriorizando nossa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Está lá no capítulo 2, no página 74, o reflexo condicionado. O que quer dizer isso? Que nós continuamente estabelecemos também um campo mento-eletromagnético em que nós vamos exercer os nossos reflexos condicionados. Exemplo, aquela situação em que nós sempre nos dizemos para as pessoas: olha, se pisar no meu calo, não pisa no meu calo. E aí tem situações que nós estamos lá com o chefe, com uma chefe, com um colega de trabalho, ou mesmo em casa, com um companheiro, companheira, e aí falou uma coisa, logicamente o que? Imediatamente vem aquela onda reflexa em que nós estamos. E nós o que? Estabelecemos um ato irrefletivo da qual vamos nos arrepender depois, porque na realidade aquele ato já está o que? Já está condicionado na nossa onda mental. E depois nem sabemos por que fizemos aquele ato, mas aquele ato já é um ato reflexo da nossa onda mental. Portanto, é irrefletido a desculpa de que, ou justificativa, de que foi um ato irrefletido. É um ato refletido, não é irrefletido, é um ato condicionado, reflexo do nosso campo experimentado de condição mental, em que nós mesmos estabelecemos as ondas mento-eletromagnéticas. Nós vamos ver daqui a pouco que a gente exterioriza constantemente, e nós somos, portanto, o que? Nossos atos acabam sendo condicionados através daquele campo mental. Se nós temos um ato de sempre refletir, parar, ouvir com atenção, termos empatia com as situações do outro, nós estaremos refletindo condicionalmente o que? Justamente essa condição mental em que nós estamos. Ou seja, naquele momento de maior elevação, né, de problemas, de maior exteriorização do outro, de situações incondizentes com uma determinada situação moral ou vibracional, ou mesmo, né, de respeito para consigo, nós vamos ter condições de que, estando estabelecidos com um potencial de força eletromagnético, nós estabeleceremos ali nossa condição reflexa, o quê? De empatia, de atenção, de auscultação. E não vamos fazer, não teremos nenhuma atitude irrefletida.
Portanto, o estado da mente cria o quê? Um campo mental. Aqui está, um campo mental, ou campo dos pensamentos, que vai da aquisição da experiência, como nós falamos, dedicação ao trabalho, sociedade, família, oração. Ou seja, todo esse momento em que nós estamos exercendo alguma atividade, ou seja, em que nós estamos adquirindo também o que estabelecendo práticas e experiências de quê? De elevação mental. Exemplo, nós realizamos um trabalho e aquela pessoa que realiza aquele trabalho, nós, estabelece um padrão mental para aquele trabalho. Exemplo, detesto fazer isso, detesto fazer isso, detesto fazer isso. O que vai acontecer? O trabalho dela vai ser mal executado. Ela vai estabelecer para ela o que? Um campo mental destrutivo do seu trabalho. Não vai ter amor. Vai estar alimentando o que? Uma onda mental sempre destrutiva. Esse campo mental também ele pode ser fruto das excitações, como diz André Luiz, que são emoções profundas, dores indizíveis, súplicas aflitivas. E eles vão impactar onde? Eles vão impactar no nosso chamado campo espiritual. Ou seja, o nosso campo mental ele vai impactar, portanto, permanentemente no nosso campo espiritual. E esse campo espiritual vai refletir nas associações onde? No próprio corpo físico e no espírito. Portanto, a natureza vibratória do pensamento no nosso campo mental em que nos encontramos, podemos alcançar um espírito elevado ou imerso em trevas e ignorância. Nesse campo espiritual, compreende-se, portanto, que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível. Fácil ser-nos observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou influxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-lhe nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria que já tem acumulado em si mesmo. Ou seja, é através dessas ondas mentais que nós vamos estabelecer o que? A faixa superior da vida em que nós nos encontramos, derivada daquelas aquisições em que, se muitas vezes nós não adquirimos, mas estamos lutando para adquirir, nós vamos estar vibrando naquela faixa mental. E por outro lado, se nós ainda nos situamos presos ainda naquelas paixões humanas ou aquelas condições viciantes das personalidades, estaremos, portanto, ou seja, emitindo ou sempre estabelecendo para nós um campo mental compreendido ali naquela faixa vibratória ou naquela faixa de onda mental. Portanto, gerando força criativa incessante entre nós, assimilamos por um impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que seja característico. E aqui é um outro ponto, ou seja, que essa força criativa do nosso pensamento, emitindo constantemente, sendo alimentado pelas razões e objetivos que em nós existem e persistem, essas ondas mentais, incondicionalmente, ou seja, nós não teremos, olha, atinge isso, não.
essas ondas mentais que saem constantemente de nós, eles irão se harmonizar com um tipo de onda também daqueles que se afinizam, ou que, justificadamente já no plano superior, estão ali emanando também para todos nós, mas não temos condições de alcançar a vibração se nós estivéssemos mantendo no nosso estado inferior de vibração. Portanto, as nossas ondas mentais vão estabelecer o quê? Um constante campo vibracional, estabelecendo, portanto, aí um permanente campo espiritual de emanação de ondas mentais, que vão recolher também dessas outras ondas mentais, boas ou mais, aqueles característicos, aquelas condições características em que nós estamos nos afinizando. Portanto, no dizer de nossa querida Joana de Ângelos, nós construímos uma psicosfera mental, e ela vai ser resultante, portanto, de que da escala espírita em que nos encontramos e do nosso impulso contínuo da nossa vontade a irradiar permanentemente como uma corrente mental. E é muito importante isso. Nos reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para um homem de pensamentos elementares, os processos inconscientes de conjugação mediúnica, porquanto, emitindo a onda das ideias que lhes são próprias, ao redor dos temas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que lhe sintonizem com as criações mentais. Maravilhoso. Está lá em Reflexos Psíquicos, capítulo 12, página 76, no livro Mecanismo da Mediunidade. Ou seja, que André Luiz está nos trazendo aqui que a nossa atividade psíquica, portanto, ela estabelece uma constante emanação de ondas mentais. E aí, exatamente esses reflexos condicionados derivados dessas ondas mentais, elas são alimentadas por uma conjugação que André Luiz estabelece como uma conjugação mediúnica. Porque emitindo uma onda mental que nos é própria, ela vai ser exteriorizada através da nossa partícula mental e vai se conjugar com outras ondas mentais. Esse fenômeno de conjugação é uma conjugação, portanto, mediúnica. E nós, depois, essa conjugação mediúnica também retorna para nós alimentada ou enriquecida exatamente com os agentes, André Luiz fala, que se sintoniza com as nossas próprias criações. Então, nós estaremos recebendo que a nossa própria onda mental enriquecida através de um processo de conjugação, que não é mais uma conjugação da nossa mente, e sim num campo num campo exterior. Se esse é um campo exterior, existe conjugação mental, mas conjugação mediúnica, então esse campo passa a ser o que? O campo? Um campo mediúnico. Então estabelecemos aí, de fato, a existência de um campo mediúnico em que se estabelece os processos de conjugação mediúnica das nossas ondas mentais, que vão retornar para nós enriquecidos com aqueles agentes psíquicos elevados ou inferiores, que nos enriquecerão ou nos destruirão, seja o nosso psiquismo, que através aí, portanto, da nossa glândula pineal receberá esses estímulos, por conta ela preside todas as manifestações da emotividade, estabelecendo, portanto,
aquelas energias psíquicos sutis que vão aí enriquecer o nosso organismo com aquela paz celestial, a abundância da saúde cósmica ou das doenças deletérias, que vão, portanto, nos trazer aquelas condicionantes infelizes, que vão desde condições orgânicas até condições psíquicas provocadas pelo plasma das nossas condições mentais delituosas. Portanto, como conclui André Luiz, lá na página 98, capítulo 16, somos todos assim médiuns, a cada passo refletores das forças que assimilamos, por força de nossa vontade, na focalização da energia mental. Muito bonito isso. E aí, plasmamos e vivemos, portanto, num campo mediúnico, na qual nossas ondas mentais que emitimos e recebemos, elas se combinam, uma conjugação mediúnica, como diz André Luiz, nos trazendo outras partículas mentais enriquecedoras ou destrutivas, mas que são elas derivadas das sintonias, da escala objetiva, da escala espírita em que nós nos situamos. Muito bonito isso. E aí, portanto, nós vimos aqui que existe também uma luta em que nós não temos noção, que é uma conquista mentocósmica, neuropsíquica. Nós estamos aqui, vivendo, existindo, mas nossas ondas mentais estão no campo mediúnico ali, em conjugação permanentemente mental, mediúnica, nos trazendo também outras conjugações, outros agentes psíquicos. Portanto, no campo mediúnico se dão as interações laboratoriais cósmicas dos aperfeiçoamentos mentomagnéticas do campo espiritual, ou os choques mentodeletérios, raízes das chagas morais e físicas que nós vimos na lição anterior, estabelecendo os processos tão tristes das reencarnações, mas que são baseados, têm como base o patrimônio psíquico adquirido ao longo das experiências evolutivas de cada ser. Ou seja, a nossa estrutura psíquico-neural era derivada do que? Da nossa condição mental, estabelecendo aí um conjunto de que das manifestações de conjugações mentais da qual nos alimentamos, enriquecemos e promovemos o nosso desenvolvimento espiritual, ao mesmo tempo que nosso desenvolvimento espiritual, ela vai imprimir, portanto, uma condição de onda mental em que nós nos manifestamos continuamente, que vai novamente atingir o nosso ser, alimentar o nosso ser com aquelas ondas e nos impactar na nossa estrutura psiconeural. É muito interessante isso, nós conseguimos aí explicar como existe um campo mental, um campo espiritual que é alimentado por esse campo mental e emite, sem que nós tenhamos consciência, uma onda mental, um conjunto de ondas mentais que vão se irradiar e vão se conjugar no processo mediúnico com outras ondas mentais, no campo mediúnico, e nos retornando com o quê? Com os agentes psíquicos naquelas ondas mentais exteriores. Portanto, é extremamente importante, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs,
o cuidado com que nos alimentamos com certos programas, com certas conversações, com certas falas que nós emitimos, porque estamos estabelecendo ali, ao mesmo tempo, uma condição reflexa das ondas mentais em que nós estamos parados, mas estamos plasmando e nos conjugando também, nos alimentando de outras ondas mentais doentes, presas em processos destrutivos de si mesmo. Então, lave o seu pensamento. E para você que tem filho até os seus 13 anos, estabeleça para seu filho e sua filha um conjunto de pensamentos, de programas mentais para que ele possa estabelecer ali o que? Um ajuste mental, psicomental com ondas mentais superiores, para que a partir dos seus 14 anos, em que a glândula pineal passará a exercer, presidir em toda a sua plenitude um processo evolutivo de captação e emanação de ondas psíquicas da emotividade, liberando aí o acesso aos compromissos do passado para esse novo ser, possa estar ali devidamente alimentado, ajustado o seu pensamento dessa criança com as ondas mentais superiores, para que ela possa só, diante das situações que vão se abrir para ela, ser alimentado por aquelas ondas mentais que irão enriquecê-la, mas que, sobretudo, elas foram ajustadas. O pai e a mãe ajustou a onda mental desse filho e sua filha a um plano superior de onda mental, em que a partir dali, dos seus 14 anos, o seu filho passará então com aquele patrimônio de ondas mentais ajustadas, partir dali o seu processo de construção de novas experiências aqui na Terra. Deriva-se, portanto, que existe sim o princípio do campo mediúnico, onde se dá a conjugação das ondas mediúnicas. Mas qual é o princípio fundamental, então, do campo mediúnico? Que a mediunidade não é só ato invocatório de comunicação homem-espírito. Era uma manifestação existente constante. Era um fenômeno que preside todas as manifestações no campo das relações espírito-matéria, com consequências morais e evolutivas espirituais. É preciso pensar muito. Portanto, no campo mediúnico, consoante a escala evolutiva espírita, se expressam as combinações das ondas mentais, promovendo e influenciando todas as manifestações psicofísicas. Eis aí o princípio angular científico de Sócrates. No campo mediúnico, constantemente estamos, então, interagindo nossas ondas mentais, conjugando nossas ondas mentais nesse processo mediúnico, de conjugação mediúnica que André Luiz nos fala, e nos trazendo novas partículas, novos agentes que nos alimentarão, nos enriquecendo, ou nos trazendo os chamados bacilos psíquicos que irão nos trazer as influenciações deletérias do nosso pensamento, trazendo a estágios inferiores de manifestações da nossa existência, como processos obsessivos ou doenças degenerativas do campo mental ou do próprio campo físico. Está aí explícito, portanto, o campo mediúnico, o princípio do campo mediúnico que estabelece para nós uma nova compreensão da relação mediúnica, em que André Luiz nos fala, portanto, que todos nós somos campo. Somos médiuns, por quê?
nós emitimos ondas e essas ondas se conjugam mediunicamente. Então todos os seres, independente daquelas práticas que nós entendemos como sendo práticas espíritas, de convocação, né, de passe, existe aí, portanto, uma manifestação maior, muito mais ampla, que existe a todo momento em nossas vidas e na vida da humanidade, que é no campo mediúnico de cada ser e que nos afeta a nossa existência através das manifestações doentias físicas ou doentias mentais, injetando em nós mesmos ou aqueles princípios salutares do progresso espiritual ou os bacilos psíquicos que nos destruirão psiquicamente ou atingirão os nossos organismos. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por estarmos aqui nesse maravilhoso estudo. Finalizamos aqui nosso capítulo dos princípios fundamentais e partimos agora para nossos estudos no campo da querida ciência espírita. Tenha um bom domingo, tenha uma boa semana. Não esqueça de compreender que existe um campo mediúnico na qual se estabelece a conjugação mediúnica dos nossos pensamentos e, portanto, estamos alicerçados à nossa condição de escala evolutiva, a reprodução das ondas mentais que se conjugam nesse campo mediúnico e nos retornam enriquecidos com os princípios salutares do crescimento espiritual ou enriquecidos com os princípios doentios da existência psíquica e orgânica. Um beijo grande, um abraço grande a todos vocês, muita paz, estaremos aqui presentes sempre nos próximos domingos às 8 horas. Que assim seja.